Olá, pessoal! Hoje é a nossa primeira aula da disciplina de Ética 2. Eu estou sabendo que vocês já tiveram, né, um ótimo professor na disciplina de Ética 1. Eu estava agora conversando com o professor Fernandinho, né, para saber o que vocês já tinham trabalhado. Estava aprendendo um pouquinho aqui com ele, né, acerca da ementa da disciplina de Ética 1. E hoje eu vou, então, fazer um feedback, né, retomar um pouco algumas questões acerca da disciplina de ética e falar também, né, para vocês, apresentar o que nós vamos trabalhar na disciplina de Ética 2. Então, para hoje, o título da nossa aula se chama Ética como formadora de caráter pessoal e profissional. Então, a problemática, né, da nossa aula de hoje é justamente pensar, né, se tem como uma pessoa ser ética no âmbito pessoal e não ser no âmbito profissional. Tem como essa pessoa, né, agir de forma diferente, né, nos dois âmbitos. Eu vou passar, né, vou ir passando os slides aqui, acompanhando, e depois vocês vão ter esse material disponível no ambiente virtual. Então, eu inicio, né, a fala de hoje com uma citação do professor Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: ética é o conjunto de valores e princípios que nós utilizamos para decidir as três grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. E aí, né, pessoal, só para elucidar, se vocês forem no Google, né, se vocês forem procurar, vocês vão até encontrar um vídeo muito interessante do professor Mário Sérgio Cortella, que ele conta, né, de um lugar que ele foi ministrar uma palestra e que ao final da palestra, né, ele estava com muita vontade de tomar um chopp com a esposa dele e que ele se dirigiu a um local, esse local estava fechado, mas que ele acabou encontrando um shopping, né, e que nesse shopping tinha a dita cerveja, né, o chopp, que ele estava com muita vontade de tomar com a esposa dele. E quando ele chegou lá, a fila era uma fila homérica, né? E quando ele chegou, o dono, né, o proprietário do estabelecimento, disse: professor Mário Sérgio Cortella, o senhor pode passar, né? Não precisa, né? Em outras palavras, não precisa esperar essa fila, né? E que ele, né, e a esposa ficaram se olhando e falaram: não, a gente vai esperar. E aí ficaram, né, 1 hora e pouco esperando na fila, né, um olhando para o outro, e cada vez que passava o chopp, eles ficavam, né, aquele olhar, né, babando para o chopp. E aí vocês devem estar pensando, né, por que uma pessoa, né, como o professor Sérgio, né, Cortella, teve essa atitude, né? E aí, essa atitude é uma atitude, né, do âmbito da ética, né? Ele queria, né? Ele queria passar a fila. Ele podia, né? Ele podia passar essa fila, mas ele não deveria. Ele não deveria por uma questão ética. Então, é muito interessante, né, para elucidar esse exemplo. Bom, aí nós passamos, né, para a questão etimológica da palavra ética. A palavra ética, né, que do grego ethos, né? Eu gosto muito de fazer uma diferenciação que o autor que eu pesquiso faz, o Michel Foucault, quando ele diz que a palavra ética, ela tem a ver com a reflexão filosófica. Então, normalmente, quando as pessoas fazem a diferenciação entre ética e moral, né, fica algo que não fica tão bem diferenciado, né? Eu penso que uma das questões, né, que faz com que a gente perceba bem a diferenciação entre a palavra ética
e a palavra moral é que a ética tem esse compromisso com o agente, né? O agente, essa pessoa que vai decidir sobre o que ela vai fazer, né? Então, tem essa reflexão filosófica sobre a ação a tomar, né? E a gente percebe isso a partir da atitude que o indivíduo vai tomar, ele está tomando uma posição filosófica, né? Ele vai estar optando entre uma corrente ou outra corrente, né, filosófica que vai sustentar uma dessas diferentes posições, né, éticas. E tem várias, né? Vocês certamente estudaram várias, né, com o professor Fernandinho. Então, do grego ethos, né, costume, né, entre aspas, que significa o conjunto de costumes, hábitos e valores de uma determinada sociedade ou cultura. Então, a ética é um ramo da filosofia e o objetivo é o estudo e a conduta moral do ser humano, assim como os fundamentos do sentido da sua existência. E aí vocês devem estar pensando, tá, professora, mas isso tudo que a senhora falou tem muito a ver com moral, né? Tá, então vamos ver. E o que é a tal da moral, né? Então, por moral, nós entendemos o conjunto de normas ou os costumes que regem a conduta de uma pessoa, tá, né? Então, isso é a moral, o conjunto de normas e costumes. E a ética é a reflexão racional sobre o que se entende por conduta moral ou imoral. Então, eu tenho esse conjunto de normas, de costumes, né? E eu vou fazer essa reflexão. Quando eu faço essa reflexão racional, eu estou agindo no âmbito da ética. Quais são em que se fundamentam as normas e os códigos morais? Então, assim, é bem importante, né? Porque quando a gente vai trabalhar as divisões da ética, a gente vai perceber direitinho, né? Principalmente a segunda parte, né? Da ética normativa, todas essas divisões, né, que vão fundamentar as escolhas que a gente toma no cotidiano, né? E depois, como isso vai se dar no âmbito da ética aplicada. Então, a posição que a gente toma, né, vai acabar sendo sustentada por essa escolha que a gente vai tomar. Bom, na prática, né, o nível moral vai responder à pergunta: o que eu devo fazer? Então, o nível moral vai responder a pergunta: o que eu devo fazer? E o nível ético, ele responde a pergunta: que normas devo seguir para alcançar os objetivos da minha existência? Que normas são essas que eu devo seguir para alcançar os objetivos da minha existência? Então, a ética, ela trata, em último sentido, de encontrar a chave da vida boa. Isso é, então, de determinar o sentido da vida humana e de encontrar os caminhos para alcançá-lo. Então, a gente vai perceber, né, que essa vida boa, entre aspas, né, vai depender de qual modelo de ética a gente vai buscar. E tem vários, né? Como e por que julgamos que uma ação é moralmente errada ou correta? Que critérios devem orientar esse julgamento? E aí a gente começa, né, pessoal, a se questionar o que é uma ação correta, né? O que é uma ação correta? E aí aqui algumas, né, algumas possibilidades de resposta, né? Maximiza a felicidade de todos, é praticada por um agente virtuoso, está de acordo com regras determinadas, pode ser justificada aos outros de forma razoável.
E agora, outra problematização. Como determinamos a ação correta? E aí, vamos começar a pensar, né, nas divisões da ética, tá? Primeiro, como eu falei para vocês, né, nós temos, eu havia, né, já adiantado que tem a ética normativa, né? Nós temos também a metaética e a ética aplicada. Então, assim, ó, quando a gente está estudando as condições de verdade e de validade dos enunciados éticos, a gente está na área da metaética, tá? Então, por exemplo, tá lá um professor trabalhando a questão da natureza dos princípios morais. Isso é uma área específica, tá? Que é a área da metaética. Outra área de estudo da ética é quando a gente vai tratar sobre as várias correntes que vai determinar o que é uma ação correta. Quando a gente faz isso, quando a gente está pensando que é uma ação correta, a gente vai estar trabalhando num outro âmbito da ética, que é a ética normativa. Normalmente é o que a gente trabalha, né, nos cursos de filosofia. Então, a gente vai se perguntar, o que devemos fazer? Qual a melhor forma de viver, né? Então, aqui nós estamos no âmbito da ética normativa. Aqui, nós temos, né, na ética normativa, nós temos dois grandes grupos, né? A ética teleológica, que vai buscar uma finalidade, né, o telos, e a ética deontológica, que vai buscar, então, as regras e as normas. Eu sei que vocês já trabalharam, né, a questão da ética normativa com o professor Fernandinho detalhadamente, né? Então, aqui é muito o en passant, né? Mas é para revisar, né, o que vocês já trabalharam em ética 1. E na ética, pessoal, na ética teleológica, aqui eu trouxe 2 exemplos, tá? A ética consequencialista e a ética de virtudes. Já na ética deontológica, eu trouxe o intuicionismo moral, a ética do dever, a ética do discurso e o contratualismo moral. Normalmente, no curso de filosofia, né, no nosso curso de filosofia, ao menos no presencial, a gente trabalha mais a questão da ética de virtudes, né, com Aristóteles, a ética do dever, com Kant, a ética do discurso, com Habermas, e o contratualismo moral com o John Rawls. Normalmente, o curso trabalha mais com esses autores, no presencial. À distância, eu sei que o professor Fernandinho, ele inova bastante, ele trabalha com outros tantos autores, tá? Então, vocês estão assim, eu sei que vocês estão com um ótimo professor. Então, pessoal, a questão da ética consequencialista, tá? O que acontece, tá? Nas éticas, as éticas, né, consequencialistas, os seres humanos, eles devem agir de forma tal que produzam boas consequências, tá? Dentro dessas éticas consequencialistas, aparecem 2 principais correntes, que é o egoísmo ético e o utilitarismo de ação e regra. Então, nós temos aí 2 principais correntes, tá? A postura do egoísmo ético, o indivíduo entende que as ações de todos devem convir com o seu interesse próprio, tá? Já a postura do utilitarismo vai entender que cada indivíduo deve agir de forma a proporcionar o maior bem
ou a maior felicidade para todos que o cercam. Então, assim, vocês encontram aí exemplos, né, em vários cursos e no pensamento aí de uma série, né, de filósofos. Eu gosto muito do Michel Sandel, gosto muito. Inclusive, nessa disciplina específica de Ética 2, a ideia é a gente trabalhar com o Michel Sandel, tá? Com a obra Justiça, o que é fazer a coisa certa, o que o dinheiro não compra, Contra a Perfeição, a ética na era da engenharia genética. Também com o Charles Taylor, a ética da autenticidade, e com alguns combinados de textos a partir do pensamento do Hans Jonas. Então, essa é a ideia, tá? Além, pessoal, de trabalhar alguma coisa sobre a ética do cuidado e a ética na pós-modernidade, principalmente vinculando a ética, né, na era, né, da pandemia e pós-pandemia também, tá? Eu estou pensando em alguma coisa sobre documentários, filmes também para complementar a disciplina, tá? Só para situar o que eu venho bolando nessa disciplina, tá? Até para complementar, né, o que vocês já estudaram em Ética 1. Então, vamos lá. Utilitarismo de ação. Cada indivíduo, ele deve analisar a situação particular na qual se encontra, né, e descobrir qual ação que trará maior benefício para todos os envolvidos. Então, aqui, né, vocês conseguem perceber a diferença, né? O utilitarismo, né, como vocês sabem, que nasce lá, né, com o Jamery Bentham, e depois aqui, né, aparece a diferença do utilitarismo antes de regra e aqui o utilitarismo de ação. Utilitarismo de regra, antes de ação e agora de regra. De regra, devemos agir segundo regras que determinem o maior bem ou a maior felicidade para todos a que diz respeito à nossa ação. Aqui, pessoal, no de regra, um exemplo, não matar. Essa é a regra, tá? Exceto em caso de autodefesa. Não quebrar promessas, né? Então, aqui, né, nós temos qual é a regra, né? E aqui, por exemplo, no primeiro caso, né, a exceção. Depois, a gente vai para o segundo, né, o segundo modelo da ética teleológica, o segundo exemplo, a ética de virtudes. Então, a virtude, ela é definida como excelência moral ou retidão, enfatizando a questão do caráter virtuoso ou bom dos seres humanos. E aí, aqui, as duas principais correntes de ética de virtudes. Primeiro, a ética do Aristóteles e depois a ética do McIntyre. Essas vocês devem, né, a ética de Aristóteles, vocês devem ter trabalhado com o professor Fernandinho também, né? A do Aristóteles refere-se ao que nós queremos em nossa vida, indagando qual a finalidade das nossas ações. Então, é importante, né, para pensar a questão da ética, principalmente a obra A Ética Nicômaco ou Ética Nicomaqueia, né, onde o Aristóteles ele vai, então, aludir ao que nós queremos na nossa vida. E aí vai, então, né, indagar qual a finalidade das nossas ações. Vocês sabem, né, que o Aristóteles vai trazer a questão, né, da busca pela eudaimonia, né, busca pela felicidade. Depois, a ética do McIntyre. Então, refere-se à criação de homens virtuosos cujos sentimentos e inclinações fossem cultivados moralmente. E aí aqui aparece, né, a obra Depois da Virtude, onde o McIntyre propõe a ética de virtudes como alternativa à ética do dever e ao utilitarismo.
Bom, saímos das éticas teleológicas. Ufa! Deu, professora, deu. Agora vamos para outra, né? Vamos para as éticas deontológicas, tá, pessoal? Então, ética não consequencialista, tá? A análise das consequências de um ato ou comportamento não deve influir no julgamento moral sobre as ações ou as pessoas. Então, as principais correntes, tá? O intuicionismo moral, a ética do dever, a ética do discurso e o contratualismo moral. Primeiro, o intuicionismo moral, tá, pessoal? Então, as pessoas, elas são dotadas de um conhecimento imediato quanto ao que é correto ou não, e que as teorias filosóficas elaboradas para explicar o senso comum, moral, só são feitas quando propõem justificar como correto aquilo que já o sabíamos ser intuitivamente. Então, aqui parece que o próprio nome, né, já diz intuicionismo moral. Aí depois, próxima corrente, né, a ética do dever. Essa aqui eu penso que é uma das que vocês mais trabalham no curso, né? O Kant, né, que vai trazer, né, principalmente aqui na ética do dever, a questão da noção do imperativo categórico, né? Então, ele vai discriminar as regras do que é certo e do que é errado moralmente, né? E vai trazer aí, né, a primeira formulação da lei universal, que é a questão do imperativo categórico. Vocês devem lembrar, né? Age como se a máxima da tua ação devesse tornar, através da tua vontade, uma lei universal. E aí, né, pessoal, aqui, o pessoal que estuda, né, pensamento do Kant vai, e o pessoal que não gosta muito também, né, vai trazer alguns exemplos para elucidar, por exemplo, se a máxima é não mentir, como é que tu vai fazer, né? Então, chega a polícia lá e vai dizer, cadê o fulano? Tu vai dizer, o fulano tá atrás da porta. Não deve mentir, né? E se o fulano for a tua mãe ou teu pai, como é que tu faz? É não mentir. Então, e a próxima, ética do discurso. Então, aqui a gente já está no Habermas. Eu não sei se vocês já trabalharam alguma coisa da ética do discurso, mas cá estamos nós. Então, pretende determinar as regras do que é correto a partir de uma comunidade ideal de comunicação. E aí, também dentro das éticas deontológicas, o contratualismo moral, aparece a obra do John Rawls, Uma Teoria da Justiça, que é uma obra que foi publicada em 1971, que vai trazer as regras de justiça que deveriam reger as principais instituições de uma sociedade. Decorreria, então, né, de um contrato hipotético em que os contratantes ignorassem previamente a posição que ocupariam em tal sociedade. E aí aqui, né, pessoal, é muito interessante essa obra do John Rawls, porque não está se falando de uma sociedade onde não aconteceriam injustiças, né? Nós estamos falando aqui de uma sociedade menos, né, injusta. Porque imaginem vocês, primeiro, né, que nós estamos falando de um contrato hipotético, né? Por isso, né, não existe, né? É hipotético. Essa sociedade, né, que o John Rawls está propondo, ela não existe. É uma situação hipotética, né?
E também, né, sobre o véu da ignorância ele vai falar, né? Então, essas pessoas não sabem, né, a posição que elas vão estar ocupando, né? E é importante salientar também essa questão, né, que é uma sociedade menos injusta, tá? Não se está primando aqui pelo fim da injustiça. Seria uma sociedade menos injusta. E aí vocês devem estar pensando, tá, professora, mas para que tudo isso? Bom, pessoal, a gente pensou, né, nesses modelos, em alguns, né, modelos de ética normativa, para chegar agora na ética aplicada. Então, o que é essa ética aplicada, então, né? A ética aplicada, ela procura resolver os problemas relacionados à vida, né? A bioética. Então, utilizando os princípios obtidos lá atrás pela ética normativa, por aqueles modelos que a gente vinha falando, né? Por aquelas correntes. Então, por exemplo, né? Se eu tô me dirigindo para a universidade e eu vejo uma pessoa que foi atropelada e está precisando de ajuda, né? Se eu vou ajudar essa pessoa e vou me atrasar para chegar aqui na universidade, é uma escolha ética. Chegar atrasada para o meu compromisso, meu trabalho na universidade ou ajudar essa pessoa. Então, essas questões, elas vão ser respondidas pelo modelo de ética normativa que eu escolhi lá atrás, né? Então, dependendo da postura que o agente tomar, né? Que a pessoa ali tomar na hora, isso vai ter uma resposta, né? Vai ser uma postura ética e isso vai ter uma resposta. Então, algumas questões no âmbito da ética aplicada. Por exemplo, né? A interrupção da gravidez, a questão do aborto, né? A remoção ou a expulsão prematura de um embrião ou um feto do útero, né? Resultando na morte. Então, esse aborto espontâneo, esse aborto induzido, enfim, né? Isso é uma questão da área da ética, né? Da ética aplicada. Aí, aqui uma sugestão é a entrevista, né? Do Chomsky com Peter Singer. Depois, a questão da eutanásia, né? Da boa morte, que é uma prática médica de observação da morte de um indivíduo. E aí, duas questões para pensar, né? A eutanásia ativa, que seria por fim à vida, né? Que é planejada e negociada entre o doente e os médicos. E outra questão para pensar, que seria a eutanásia passiva, né? Que seria não provocada deliberadamente a morte, mas interromper todos e quaisquer, né, cuidados médicos e farmacológicos, e com o passar do tempo, então, o doente vem a falecer, tá? Então, essas duas possibilidades para pensar a eutanásia. Aí tem o link, né, para um documentário. Depois, outra questão do âmbito da ética aplicada. A eugenia, né, o bem-nascido, então, o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja físico ou mentalmente. Então, aqui eu coloquei o exemplo, né, da eugenia nazista, mas a gente pode pensar, né, outras questões que envolvem, por exemplo, a engenharia genética, né? Aí pensando na própria obra do Michel Sandel, né? Contra a perfeição, né? A ética na era da engenharia genética. A gente poderia pensar também, né? A questão de transplantes, né? De troca de partes de corpos, né? Aperfeiçoamentos genéticos, enfim. Demais questões que envolvem o meio ambiente, né? Como a questão do lixo,
A gente sabe, né, que o planeta suporta uma quantidade X de lixo, né, e o ser humano está produzindo uma quantidade maior. A questão das catástrofes climáticas, a própria questão, né, da poluição, né, como uma forma geral, né, não só do lixo produzido de uma forma doméstica, né, que é o lixo que a gente produz na nossa casa, mas também a poluição que é produzida por meio de transportes, fábricas, enfim, né. Proteção de animais, o uso de animais, cuidados com os animais. A ética no cotidiano, né? A ética como liberdade de escolha, a ética como inteligência partilhada. Enfim, bom, esse material, tá, pessoal? Esse material que, como eu falei para vocês, seria mais para retomar, né, questões que vocês já estudaram, e eu sei que não retoma tudo, porque eu sei que vocês já trabalharam bastante coisa em Ética 1 com o professor Fernando, mas seria para retomar e também para situar, né, dizer para vocês que a partir de agora, então, a gente vai trabalhar com outras questões, né, mais voltadas, então, né, agora para ética do cuidado, ética para pós-modernidade, né, como eu falei, principalmente para a questão da pandemia e pós-pandemia, e principalmente também para o final, né, o final da minha fala, que são os problemas éticos, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no ambiente virtual de aprendizagem, no material que está disponível, nessa apresentação também, que está aqui abaixo, para que vocês possam acompanhar, então, a nossa disciplina. Eu desejo a todos vocês bons estudos.